Bom, pessoal, vamos voltando, ó. Na aula anterior, eu estava falando aqui, ó, de uma coisa muito importante, que vou frisar. Os documentos microfilmados, né? Eles podem sim, após a microfilmagem, eliminar os originais. Eu posso eliminar o original após a microfilmagem, desde que esse original não tenha um valor secundário. Vamos seguir em frente, ó. Agora, tem outros gêneros que eu até comentei no início aí, ó. Nós temos aí o audiovisual, nós temos aí o tridimensional. Gente, audiovisual, ele não é muito cobrado tanto assim em provas, mas veja bem, olha o conceito de audiovisual. Documentos que contêm imagens fixas ou em movimento e registros sonoros, independente do formato e suporte. Então, você tem aqueles documentos que eles têm imagem, que pode ser fixa ou em movimento, com som. Então, imagina só um filme em DVD ou um filme em VHS. Eles são audiovisuais. Tudo bem? É só um exemplo. Tridimensionais. Essa aqui é uma pegadinha muito boa de prova. Tridimensional, você imagina logo assim. Ah, já sei. Tridimensional, professor, eu assisti o filme 3D no cinema. Ah, tridimensional, já sei. É aquele jogo de computador, né? Não. Tridimensional são as peças e objetos de formatos variados. Eu coloquei alguns exemplos aí, ó, os fósseis, objetos de caça e pesca, esculturas, equipamentos de trabalho, moedas, e por aí vai. Então imagina uma xícara, um óculos, um fóssil, uma pedra, tudo isso são tridimensionais. E aí vai uma dica boa, ó. Aonde é que você encontra mais documentos tridimensionais? É num arquivo? É numa biblioteca? Não, gente. É no museu. É no museu que você encontra mais documentos tridimensionais. Então, tome cuidado com pegadinhas como os arquivos, assim como as bibliotecas, guardam documentos tridimensionais. Não, gente. Tridimensional é típico de museu. Olha a pegadinha, cuidado. Vamos seguir em frente. Agora, se eu falei de gênero, eu tenho que falar também de espécie. E se eu falar de espécie, eu também tenho que falar de tipo ou tipologia documental. Então, veja. O que é espécie? Olha o conceito. Espécie é a configuração física que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Olha a tipologia ou tipo. É a espécie mais a função desse documento. Ou seja, é a configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que esse documento gerou, a atividade que gerou o documento. Vamos tentar explicar assim. Vamos para cá, traz aqui. Se você olhar um ofício e um edital, ou então um contrato e um memorando, você vai perceber que entre o contrato e o memorando, mesmo à distância, mesmo distante, se você conseguir ver de longe, assim, sem conseguir distinguir as letras, mas você vê o formato assim, de como a informação está disposta no documento, você já consegue definir o que é o contrato, o que é o memorando. Eu consigo, de longe. Se eu tiver um edital no mural, assim, longe, e tiver um ofício longe, assim, no mural, eu consigo saber o que é edital e o que é um ofício. Por quê? Porque eu analiso a maneira como as informações estão dispostas naquele documento. Ou seja, vocês estudam aí em correspondência oficial, quando cai em prova, de que há certas regras, como espaçamento, linhas, regras onde coloca lá cada informação dentro do documento, data, assinatura, que faz com que você perceba o que é um ofício, o que é um edital. Então perceba, olhando para o slide, olha o que diz aí o slide. Espécie é a configuração física que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Ou seja, eu tenho uma espécie edital, eu tenho uma espécie ofício, eu tenho uma espécie memorando e por aí vai. Agora, se eu pego a espécie, que é exemplo edital, e eu coloco na frente dele ou detalho a sua função ou a atividade geradora desse edital, edital do MPU, edital do TRE, edital do concurso do TRE, ou então ofício de solicitação de patrocínio, ou então relatório de vendas, sei lá, do mês passado, ou então lista de frequência,
sei lá, relatório de frequência de alunos. Aí eu já estou o quê? Falando de tipo ou tipologia. Então é bem fácil, olha como é fácil. Olha aqui, eu tenho espécie, ata. Então se tiver ata, não é a fruta não, aqui é a ata, né, espécie, ata. Agora, eu tenho aqui a ata mais atividade geradora, reunião do conselho. Então a ata de reunião do conselho, aí já é tipo ou tipologia, que é espécie mais função. Outro exemplo, ó, ofício. Se eu tenho um ofício, é só espécie. Se eu tenho um ofício de solicitação de patrocínio, aí já é tipo ou tipologia. É fácil demais, gente, muito fácil. Olha aí, relatório, espécie. Relatório da execução orçamentária, aí já é tipo ou tipologia. Deu para entender? Não é fácil? Tudo bem, essa é a regrinha muito boa. Tudo bem. Vamos seguir em frente. Aqui eu coloquei uma questãozinha para a gente dar uma recapitulada aí, ó. Quanto ao gênero, na categoria de documentos iconográficos, inserem-se os desenhos, os negativos, os diapositivos, as fotografias e as gravuras. Certo ou errado? Olha aí, ó. Ó, iconográfico, imagens estáticas, desenhos, negativos, diapositivos, fotografias e gravuras. Tá aí, ó, o conceito bem semelhante àquele que a gente falou, baseado no livro da Marilena Leite Paz. Questão tá o que, gente? Tá? Correta, questão correta. Vamos seguir em frente. 4. Iconográfico, textual, sonoro, informático e micrográfico são tipos documentais. Olha aí. Iconográfico, imagens estáticas, textual ou escrito, manuscrito datilografado ou impresso, sonoro, sei lá, fita cassete, informático, DVD, documento num pendrive, por aí vai. Micrográfico, microfilme, são o quê? Tipos? Não, gente, são o quê? Gêneros. São gêneros documentais, tá bom? Então a questão tá errada. Beleza, vamos seguir em frente. Bom, nós agora já estamos avançando no assunto e já estamos começando a falar adentrando aí os assuntos de arquivo. Até agora eu estava falando só, né, de documentos. A partir de agora, nós vamos começar a se aprofundar, né, aprofundar nos assuntos. E aí, gente, eu peço muita atenção a vocês. Muita atenção mesmo. Então vem para cá, ó. Primeira coisa que eu peço atenção é que muitas vezes o aluno, ao estudar em casa, ele não tem muita atenção, ele não fica muito focado nas classificações, no que diz aquele assunto. Então, vamos dar um exemplo. Você tem assim, teoria das três idades. Ah, teoria das três idades eu sei. É aquela que tem primeira idade, segunda idade, terceira idade, corrente, intermediário, permanente. Essa eu sei. Mas se eu falo assim, classificação quanto à natureza do assunto. Natureza do assunto? Eu acho que esse é ostensivo e sigiloso. Ok? Se eu falar assim, quanto à natureza dos documentos, essa eu não sei não. Especial e especializado? Quanto aos tipos de arquivamento, horizontal e vertical? Então é muito importante você ter essa noção, porque a banca pode te pegar exatamente nisso. Imagina uma questão assim, ó. Segundo as fases da gestão documental, a primeira etapa é... Aí se o cara não lembra que as fases da gestão documental é produção, utilização e destinação, ele pode achar que é primeira, segunda e terceira idade, porque é 3 também. Então o aluno ele lembra tanto de alguns assuntos que são mais importantes, realmente são os mais cobrados, que quando é abordado algum assunto que não é o mais cobrado, muitas vezes ele esquece. Então olha para o desenho aí, ó. Eu estou falando de fases da gestão de documentos, fases da gestão documental. Ora, se eu estou falando de fase da gestão documental, são essas 3 aqui. Produção, utilização e manutenção, avaliação e destinação. Que pode cair na prova só como produção, utilização e destinação. Tá bom? Mas não tem problema, vou colocar aqui de forma mais completa para poder tentar abarcar todas as bancas, né? Veja que como são 3, a tendência é o cara aluno, se é 3, então é teoria das 3 idades. Então imagina uma questão dizendo assim, ó. As fases da gestão documental são 2 pontos. Corrente, intermediário e permanente. Não. As fases da gestão documental são produção, utilização, manutenção, avaliação, destinação. Ou então só produção, utilização e destinação. Tudo bem? Vamos falar sobre cada uma delas aí. Primeiro,
Produção. O que acontece na fase de produção? O nome está dizendo. Fase de produção, eu estou criando o documento devido ao seu valor primário. Então, na fase de produção, qual o valor desse documento? Valor primário. Ou seja, eu estou criando esse documento devido à necessidade da administração, devido ao pleno funcionamento, né, dessa instituição pública ou privada. Então, na fase de produção, eu estou elaborando os documentos em razão das atividades específicas de uma área ou setor. Mas se eu criei esse documento, se eu produzi esse documento, foi para quê? Ora, foi para, né, para utilizar ele, para que ele possa ser utilizado devido ao seu valor primário. Então, na fase de utilização e manutenção, eu vou o quê? Eu vou utilizar esse documento devido ao seu valor primário. Eu posso dizer que na fase de utilização e manutenção, o documento vai percorrer o seu fluxo natural. Ele vai, ser tramitado. Tudo bem? Ou seja, na fase de utilização e manutenção, o documento vai cumprir sua função administrativa primária. Traz para cá aqui a câmera, uma coisa importante. Quando eu falo fase de utilização e manutenção e eu falo que o documento está sendo tramitado, está sendo utilizado devido ao seu valor primário, muita gente acha assim, então nessa fase o documento está sempre em movimento. Não, ele não está sempre em movimento. Ele está sendo movimentado, claro, mas também ele está sendo arquivado. Porque muita gente confunde arquivar com arquivar permanentemente. Olha, arquiva esse documento aí. Para ele é o quê? Arquivar, né? Lá no tal do arquivo morto, né? Arquivar para sempre e tal, né? Não, gente. Então, veja. Nessa fase de utilização e manutenção, o documento está sendo utilizado com mais frequência ou utilizado com pouca frequência, não importa. Ele está sendo arquivado, ele está parado, o que importa não é isso. O que importa é que o quê? É que ele está sendo usado ou ele está sendo guardado devido ao seu valor primário. Então, ele tem alguma função, ele tem alguma finalidade para a administração desse negócio. Tudo bem? Beleza. Mas imagina agora, quando o documento perder esse valor primário e não tiver mais uma finalidade para a administração, o que eu tenho que fazer com ele? Eu posso jogar fora logo? Lembre-se, quando o documento deixa de ter uso para a administração da instituição, eu posso jogar fora ali direto, já descartar logo? Não. Eu preciso saber se ele vai ter ou não valor secundário. Exatamente. Então, bora lá. Depois da fase de utilização e manutenção, eu vou para a fase de destinação. Ou, como eu coloquei de forma mais completa, avaliação e destinação. E por que eu coloquei avaliação e destinação? Porque, na verdade, nessa fase, eu vou fazer uma avaliação desse documento para saber qual será o seu destino. Eu vou avaliar para saber o que fazer com ele. Ou seja, essa fase consiste na atividade de análise, seleção, fixação de prazos. Para o quê? Para decidir se eu vou eliminar esse documento ou se eu vou preservar ele permanentemente. Deu para entender? Ficou claro? Tudo bem. Olha aí. Então, vou mostrar bem claramente para vocês aqui. Na fase de destinação final, eu vou fazer uma avaliação. Essa avaliação vai decidir. Esse documento tem valor secundário? Não, não tem. Se não tem valor secundário, eu descarto, jogo fora, elimino. De preferência que não seja incinerando, né? Porque incinerar hoje não é mais recomendado. Você joga fora, descarta, tritura. De preferência, uma trituração manual ou mecânica. Pode ser manual, pode ser através daquelas máquinas, né, de picotamento, tá bom? Beleza. E se o documento tiver valor secundário, o que você faz? Se o documento tiver valor secundário, você vai guardar forever, guardar para sempre. Já que o documento de valor secundário, né, não perde valor nunca mais. Deu para entender? Tranquilo? Ok. Então, vocês estão vendo aí pelo slide, vamos olhar o slide aí, olha, que nós temos a avaliação documental. Como eu falei para vocês, que a avaliação ela vai levar ao descarte do documento ou então ao arquivamento permanente. Tudo bem. Vamos dar uma recapitulada aqui em algumas questões, né, fazer algumas questões para a gente, vamos ver se sedimentou os conhecimentos até agora, né? Bora lá. Vamos seguir em frente. Olha, uma quinta questão aí.
A preocupação maior hoje com a introdução de novas tecnologias é a necessidade da preservação da informação e não do suporte. E aí, o que vocês acham? Olha, eu falei para vocês, traz a câmera para cá, ó. Eu falei para vocês que cada vez mais nós temos uma preocupação maior, né, com a informação do documento. Por quê? Porque a informação, se for bem arquivada, ela vai durar para sempre. Agora o suporte não. O suporte, mesmo com todo o cuidado que eu tiver, eu vou apenas o quê? Eu vou preservar esse documento por o maior tempo possível. Mas eu não vou conseguir preservar ele para sempre. Não tem como, né? É muito difícil, né? Porque, veja bem, até os suportes mais, vamos dizer assim, mais resistentes, uma hora ele vai se deteriorar, ele pode sofrer alguma ação do tempo. Então, veja, ele diz que a preocupação maior hoje, com a introdução de novas tecnologias, ele foca a ideia de novas tecnologias. Ora, se ele está focando a ideia de novas tecnologias, isso quer dizer o quê? Que hoje em dia, a gente pode, através de processos de digitalização, de microfilmagem, por aí vai, eu posso preservar a informação para a posteridade. Ou seja, eu posso preservar a informação para sempre. Mas o suporte, mesmo com toda tecnologia, né, ele não tem como ser preservado para sempre. Então, por isso que a questão está o quê? Está correta. Ou seja, cada vez mais a informação, ela é a prioridade. Cada vez mais a gente deve preservar a informação. Claro, a gente tem que preservar também o suporte, mas, de preferência, a gente deve preservar a informação. Questão correta. Questão 6. Os documentos de guarda temporária, via de regra, não têm valor primário. Opa, cuidado, cuidado, gente. Olha, vamos lembrar. O valor primário, valor administrativo, fiscal, legal, ele é um valor o quê? Temporário. Isso quer dizer que o valor primário não dura para sempre. Ok. O valor secundário é um valor o quê? Para sempre, valor forever, valor permanente. Tudo bem. Então, veja. Olha o que a questão diz. Os documentos de guarda temporária, via de regra, não possuem valor primário. Gente, ora, os documentos de valor primário, eles têm valor, eles são o quê? Temporários, tá bom? Então, veja, gente. Veja que, na verdade, a questão está dizendo que os documentos de valor primário não seriam temporários. Ou seja, os documentos temporários não são primários. Não, gente, está errado. Na verdade, se ele é temporário, ele, na verdade, é o quê? Ele é primário. O valor secundário, ele é o quê? Ele é forever, ele é para sempre. Então, a questão está o quê? Está errada. Seguindo em frente, ó. 7. O valor legal é atribuído aos documentos que reflitam os direitos e deveres da instituição. Não sei se vocês lembram que eu falei, ó, que o valor primário, administrativo, fiscal ou legal. O que é esse valor legal? Quer dizer que esse documento, ele o quê? Ele tem um valor jurídico, ele comprova direitos, ele atesta deveres ou direitos, ou seja, eu tenho um ato, uma portaria, um regimento, uma norma, um regulamento, um decreto, e por aí vai. Então, veja, um documento ele é legal quando ele atesta deveres ou direitos de uma instituição, reflete direitos e deveres de uma instituição, como diz a questão. Então, a questão está o quê? Correta. Questão correta. Vamos seguir em frente, ó. 8. A criação, o arquivamento e a eliminação de documentos são as 3 fases básicas da gestão de documentos. Olha o que eu falei para vocês, muito cuidado. A banca, às vezes, ela pega o aluno. Por quê? Porque o aluno não lembra exatamente dos termos. Então, ele estudou, ele está sabendo, ele viu lá, tem 3 etapas. Eu lembro que as 3 fases são a produção, a utilização e o que? A destinação. Mas, às vezes, o aluno acha o seguinte, não, é a mesma coisa, é criação, arquivamento, eliminação, é 3 fases, é a mesma coisa. Não, gente. Olha, a primeira fase tem até sentido, ó. Produção tem sentido, criação. Apesar de cair na prova produção, tudo bem, criação, podia ser considerado como sinônimo. Arquivamento, opa, já está começando a ficar errado. Por quê? Porque, na verdade, a segunda fase é o quê? É utilização, manutenção. E nessa fase, o documento não está necessariamente arquivado.
Ele pode estar sendo tramitado, ele pode estar sendo movimentado e por aí vai. Então, na verdade, não é arquivamento. É o quê? É manutenção, é o quê? É uso, é o quê? É a utilização devida ao seu valor primário. Tudo bem? Então, produção, utilização, manutenção. E a terceira é destinação. A partir da destinação, eu vou determinar se o documento vai ser ou não eliminado. Então, veja que ele colocou já a eliminação direto. Então, a questão está o quê? Está errada. Tudo bem. Mais uma. Uma das fases básicas da gestão de documentos é a destinação. Ora, produção, utilização e destinação, que alguns autores colocam também como destinação final. Destinação final. Tudo bem? Então, a questão está o quê? Está correta. E a décima? Décima diz, o conceito de arquivo é frequentemente confundido com o conceito de biblioteca, uma vez que ambas as unidades trabalham-se com material tridimensional. Opa, vamos lá. Gente, ó, realmente, a gente vai falar ainda dentro do curso, que o conceito de arquivo, ele às vezes é confundido com o conceito de biblioteca. Realmente, tanto a biblioteca como o arquivo, nós temos características que são assemelhadas, são semelhantes, apesar de outras diferenças. Então, vamos pegar só um exemplo de uma semelhança. Tanto em arquivo quanto em biblioteca, nós temos o quê? Conjunto de documentos. Tanto em arquivo quanto em biblioteca, nós temos que a finalidade é o quê? É disponibilizar as informações para os usuários, para as pessoas. Ou seja, tanto o arquivo quanto a biblioteca, elas têm como objetivo principal o quê? Permitir o acesso à informação. Então, nós temos algumas semelhanças, tudo bem. Tanto em arquivo quanto em biblioteca, os documentos estão organizados, dispostos sobre algum método. Por exemplo, numa instituição X, você pode ter um arquivo organizado por número e por data, ou então por assunto e por número. E na biblioteca também você pode ter o quê? Você pode ter uma organização, sei lá, decimal, uma organização também utilizando o assunto e números. Então tem algumas semelhanças. Mas veja, tem grandes diferenças que a gente vai bater aqui durante o curso, tá bom? E essas diferenças são cobradas em prova. Mas veja, olha o que diz a questão. Olha para o slide aí. A questão diz que em ambas se trabalha com material tridimensional. Gente, onde é que se trabalha com material tridimensional? Onde é que é? No museu. No museu, tá aí, ó. Museu. Tá bom? Ok. Beleza? Então é no museu que se trabalha, né, com documentos tridimensionais. Lembrando que tridimensional não tem nada a ver com três dimensões no sentido de documentos informáticos, nada disso. São peças, objetos, fósseis, pedras, sei lá, xícara, um óculos, uma chave, né, e por aí vai. Tudo bem? Bom, acho que deu para dar uma recapitulada aí, não deu? Tudo bem? Bom, gente, então a gente finaliza por aqui, tá bom? Lembrar vocês que nós temos aí nossos contatos, lembrando sempre, quiser entrar em contato comigo, nós temos esses contatos, vocês podem entrar em contato comigo para interagir comigo através do e-mail que está disponível no próprio site do VIP, mas você também pode ficar à vontade para entrar em contato comigo através do meu e-mail pessoal. Eu faço a maior questão que vocês entrem em contato comigo para tirar dúvidas, oferecer alguma crítica, sugestão, dar um feedback positivo ou negativo, que importa, tá bom? Tem meu contato no Twitter, não uso tanto, mas também serve para você entrar em contato comigo. E o Facebook. Esse aqui eu acho até uma forma de você interagir de forma mais rápida, já que o Facebook está na moda, tá? A maioria das pessoas tem Facebook, então você pode entrar lá, né, tirar dúvidas e tal. Eu posso demorar para responder, mas com certeza eu vou ler todas as mensagens, tudo bem? Gente, então até a próxima aula, depois a gente continua com o nosso assunto, tudo bem? Continue firme nos seus estudos, um abraço!